Pronto, gente. Então vamos retomar aí as funções orgânicas, né, para a gente tentar finalizar essas funções e ir para o próximo conteúdo, que é a parte de isomeria, tá? Então, para gente concluir o assunto, né, de orgânica, a gente só está faltando o quê? Isomeria, reações orgânicas e polímeros, tá? Que a gente, nesse mês de outubro, vai tentar cumprir para que vocês possam fazer o vestibular de vocês já com esse material concluído, tá? E eu vou estar preparando, pelo menos separando duas, três, quatro questões para que a gente possa discutir, né? Questões de vestibular. Toda aula a gente fazer isso, tá bom? Hoje eu só não fiz porque, como tinha um experimento, não ia dar tempo de fazer tanta coisa ao mesmo tempo, certo? Então, voltando aqui. O que é que acontece? Nós temos aqui, ó, uma outra função orgânica, que são os aletos orgânicos. Então, o que são aletos orgânicos? É um composto orgânico, certo? É um hidrocarboneto que, numa reação química, passou a ter um, é, um halogênio, né? Quais são os halogênios mais utilizados? Flúor, cloro, bromo e iodo. São os quatro halogênios. Tem mais halogênio, professor? Tem, mas os que são utilizados geralmente com compostos orgânicos, né, haletos orgânicos, nós temos esses quatro, né? Cloro, flúor, bromo e iodo. Então, por definição, são compostos derivados de hidrocarboneto pela troca, né? Pela reação química, em que eu vou produzir através do hidrocarboneto com o gás halogênio, né? O gás cloro, o gás flúor, ou o gás bromo, ou o gás iodo. Que essas substâncias são voláteis, são na forma gasosa, na verdade, né? Existe na forma de gás. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou unir, fazer uma reação dos dois, do hidrocarboneto com um desses gases, e com isso vai sair um hidrogênio, e vai entrar um haleto. Como assim, professor? Não tô visualizando. Ó, vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Então, eu tenho aqui, ó, haleto orgânico. Eita, como meu lápis está maravilhoso. Troquei a ponteirazinha, tá show de bola. Então, haleto orgânico. Então, é derivado do quê? Eu tenho um hidrocarboneto qualquer. Vamos pegar o exemplo aqui, né? Primeiro exemplo, eu vou pegar um metano, CH4, né? Com o gás cloro. Vamos pegar com gás cloro, Cl2. Então, isso vai produzir o quê? Vai produzir o seguinte: eu tenho aqui o CH4, né? CH3, eu posso escrever CH3H mais ClCl. O que é que vai acontecer? Vai haver o rompimento da ligação no CH4 de um hidrogênio e o rompimento da ligação do cloro. Esse hidrogênio vai sair e vai se unir a um cloro. E no espaço vazio que o hidrogênio saiu, o outro cloro vem para o seu lugar, certo? E vai formar o quê? Vai formar H3CCl, que é o haleto, certo? Mais H com Cl vai dar HCl, que é um ácido, no caso o ácido clorídrico. Então, a reação química, uma das reações químicas que o haleto orgânico pode ter é justamente essa daí, tá certo? Onde eu vou reagir um halogênio, um gás, né? Halogênio na forma de gás, com o
o hidrocarboneto, produzindo aí como produto principal o haleto orgânico, tá? E como subproduto, nesse caso, um ácido, que vai ser o ácido clorídrico, ok? Professor, poderia ter outro? Sim. Deixa eu só fazer um print aqui, que aí eu vou fazer outro exemplo. Vamos, vou fazer um exemplo 2 aqui. Vamos pegar, ó, CH3, CH3 mais F2. O que que vai acontecer? Vai sair um flúor, aliás, um hidrogênio, certo? Do hidrocarboneto, né? Do etano. O nome desse aqui ele vai ser etano. O nome aqui vai ser gás flúor, né? Tá na forma de gás. E aí, o que é que acontece? Eu tenho aqui, ó, CH3, CH2, H, mais F traço F, certo? Então, o que é que vai acontecer? Vai sair, ó, isso aqui vai ser rompido, isso aqui vai ser rompido, vai sair o hidrogênio, vai sair o flúor. Saindo, vai ficar como, ó? Ele vai ficar CH3, CH2, ligação livre, flúor que vai estar sozinho, ligação livre, hidrogênio, ligação livre e flúor, ligação livre. O que é que vai acontecer? Ó, este flúor vai se unir ao carbono e este hidrogênio vai se unir ao flúor, formando o quê? CH3, CH2F mais HF. Então aqui eu tenho o haleto e aqui eu tenho o ácido. Só ajeitar aqui embaixo que não está dando aqui para escrever. Vou botar embaixo, o ácido, certo? Que no caso aí, como é flúor, é o ácido fluorídrico. Ok? Alguma pergunta? Hein, gente? Perguntas? Dúvidas? Não? Então vou seguir, tá? Então é o seguinte. A nomenclatura, como é que é o nome dele, certo? O nome vai ser o quê? A palavra aleto de, prefixo mais infixo mais oíla. Só que esse nome aí, certo? É um nome usual, não é o nome oficial, certo? O nome oficial não é esse. Deixa eu mostrar para vocês, que vocês vão entender direito. Só um segundo. Pronto, então nomenclatura. Nomenclatura dos aletos. Então, como seria a nomenclatura dos aletos? Vamos ver as duas. Primeiro, a oficial. Então, como seria a nomenclatura oficial de um aleto, certo? Seria o seguinte: é,
nome do halogênio, claro, com sua devida posição, mais o nome do hidrocarboneto, certo? Essa seria a nomenclatura oficial. Essa seria a nomenclatura oficial, que eu vou mostrar como é que estão os exemplos, tá? E a nomenclatura usual, como seria a nomenclatura do usual, certo? Nome do ânion, nome do ânion do halogênio, mais. Professor, como assim nome do ânion? Bem, se for cloro, cloreto. Se for flúor, fluoreto. Se for iodo, iodeto. Se for bromo, brometo. Então, esse seria o nome do ânion, tá certo? Então, seria Br- é brometo, F é fluoreto, F- é fluoreto, Cl- é cloreto, e I-, iodeto, certo? Então, esse seria o nome dos ânions: brometo, fluoreto, cloreto, iodeto. Então, mais a preposição de, mais prefixo, prefixo, mais ila. No caso, metila, etila, propila, butila, certo? Que vai ser ao o radical ligado ao halogênio, tá? Pronto. Essa seria a nomenclatura. Eu fiz print também, porque quando for depois eu posto para vocês, tá? Ok? Então vamos fazer na prática. Como seria essa nomenclatura? Seria o seguinte. Então, como exemplo, eu vou ter aqui, por exemplo, CH3Cl. Então, como seria isso? Oficial. Vou botar assim, off. Como seria o oficial? Seria o seguinte: nome do halogênio, cloro. Como só tem um, não precisa de posição. Cloro. Nome do hidrocarboneto, só tem um carbono, metano. Então, esse seria o nome oficial do halogênio, né? Do haleto orgânico, clorometano. Se for usual, certo? Como seria? Nome do ânion, no caso se é cloro, é cloreto de. Como só tem um carbono, mete, mais ila, metila. Então, cloreto de metila. Cloreto de metila. Alguma dúvida, pessoal? Não? Ok. 2.
pegar um maior agora. Vou aumentando de tamanho. CH3, CH2, F. Tá? Então, oficial. Se eu tenho agora flúor, como só tem dois carbonos, ainda não precisa de posição. Então ficaria o quê? Flúor, como tem dois carbonos, etano. E o usual seria o quê? Se é flúor, vira fluoreto. Fluoreto de dois carbonos, et mais ila dá etila. Então, fluoreto de etila. Certo? Vamos para um exemplo 3. CH3, CH2, CH2I. Tá? Como é que vai ficar? Oficial. Como já tenho três carbonos, a partir de três carbonos eu enumero. Então fica um, dois, três. Numerar a partir do halogênio. Então, como é que fica o nome? Fica um iodo, são três propano. Mas como está na posição um, você também poderia deixar só iodo propano. Eu coloquei a numeração só para identificar que você pode ter uma outra posição. Ao invés do carbono um, pode estar no carbono 2, que é o carbono central. Aí você pode dizer, professor, pode ter três iodo propano? Não. Ou você tem um ou você tem dois. Mas por que não pode ser três, professor? Se já tem o três lá no soma. Só que se você botar o iodo na outra extremidade, ele deixa de ser três e passa a ser um novamente. Porque você vai iniciar a sua contagem, você vai numerar a sua cadeia a partir da extremidade mais próxima do halogênio. E o usual? O usual vai ficar, se é iodo, vira iodeto de... São três carbonos próprios, mais ila, propila. Iodeto de propila. Perguntas, pessoal, sobre isso? Tranquilo? Qualquer coisa vão perguntando. Vamos para o outro, então. 1, 2, 3, vamos para o 4. Agora eu vou fazer H3C, CHBr, CH3. Nesse caso aí, o bromo ele está no carbono central. Então a gente vai numerar, né? Tanto faz, porque como ele está no meio, tanto faz começar da esquerda ou da direita. Então, 1, 2, 3. E aí vem o nome oficial. No caso, está no carbono 2, então vai ser 2 bromo. São três carbonos, propano. Tá? E usual. Então, brometo de... Como a ligação está no carbono central, é isopropila. Vou só ajeitar isso aqui para dar para escrever direitinho. Brometo de isopropila.
certo? Vamos pegar outro. Vamos dar uma mudada. 5. Vamos colocar assim, ó, Manel benzeno com flúor, certo? E aí? Manel benzeno com flúor. Então aqui você tem o quê? Oficial. Se é- Aqui não tem posição porque ele só tem um, então flúor e o nome do hidrocarboneto, benzeno. Agora, no usual, você tem o quê? Fluoreto de. Esse radical é chamado de fenil. Então, fenila, certo? Fluoreto de fenila. Vamos fazer mais um? 6. E se eu pegasse e colocasse assim? E aí? Nesse caso, a cadeia principal ia ser só essa. Essa era a cadeia principal. Se for o nome oficial, né? Esse aqui ia ser a cadeia principal. Então ia ser o quê? Ia ser. Então ia ser aqui. Não. Isso, ia ser fenil, que é o nome do radical. Aí é em ordem alfabética. Fenil, iodo, metano. Esse seria o oficial, certo? Fenil, iodo, metano. E se fosse o usual, certo? Ia ser iodeto. E o que é que ia sobrar tudo? Isso é um benzil, então benzila. Iodeto de benzila. Dúvidas? Perguntas? Bora, gente, vamos perguntar? Bora, gente. Para ver se vocês participam. Vocês já viram como é que os professores vão se vestir para dar aula para vocês? Vocês já viram? Não? Gente do céu, eu só não vou postar no grupo para poder não expor a professora. Mas eu não vou vestir isso de jeito nenhum. Parece um. Olha, o problema é que se eu mostrar para vocês, vocês são tão ruins que vocês vão fazer um print. Mas não. É, é com uma máscara, a gente usa a máscara normal, aí usa a tela de acetato, né? Aquela tela que bota na testa e cobre o rosto todo, né? Luva e ainda vai vestir um tipo como se fosse um roupão de TNT. Pronto, Nathalie, foi. A escola postou como é que vai estar vestido. Jesus do céu, é um bicho. O pobre de Vanessa era que foi quem botaram Vanessa pra vestir. A bichinha. Eu já disse, eu vou usar essa danada dessa roupa, não. Hã? Esse povo, tudo bem, as máscaras, não, tudo bem, eu concordo. Aí ainda tem professor que no grupo aqui, aí pergunta, não, mas tem pelo menos um microfonezinho para ajudar, debaixo de tanta coisa. Ô, microfone, que danado já viu?
Microfone. Oh, é no gogó. Fala, Leonilson. Butila pentan. Deixa eu desenhar aqui, Leonilson. 6, agora a gente vai pro 7. 7. Tu tá falando assim, H3C, CH. Aí aqui eu vou e boto um fenil. Aí CH. Aí aqui eu boto um bromo, por exemplo. Aí aqui eu boto CH3. Assim tu tá falando, Leonis? Pronto, pode sim, pode ser assim. Aí, nesse caso, como é que você faria? Você faria o seguinte, ó. Você vai começar, vai iniciar a numerar do lado direito, porque o bromo é a prioridade e ele está mais do lado direito do que do lado esquerdo. Então você ia fazer um, dois, três, quatro. Aqui bromo, aqui fenil. E como é que ia ficar o nome oficial? Oficial ia ficar assim. Seria posição em ordem alfabética. Então, 2 bromo, 3 fenil, são 4 carbonos, butano. Então, esse seria o nome oficial. Aí você poderia dizer, professor, e tem nome usual? Não, não tem nome usual. Para essa situação, você não tem nome. Por que que você não tem nome usual? Porque se você pegar aqui toda a estrutura que está sendo ligada aí ao bromo, você teria que pegar tudo isso aqui, isso que está de verde, e dizer, ó, o nome desse radical é tanto. Sei lá, o nome desse radical é balinha. Aí, se o nome desse radical existisse todinho e fosse chamado de balinha, seria brometo de balinha. Como não existe esse radical chamado balinha, então você não tem nomenclatura usual, só tem nomenclatura oficial. Deu para entender? Ah, beleza. Deixa eu botar mais um exemplo, agora com bastões. E sim, Nathalie, vai parecer um hospital com tanta gente encapuzada. E concordo com você, Gessé. Nesse calor abençoado, o camarada visto nesse troço. Imagina o professor com esse troço, começando a dar aula de 1 hora da tarde. Quando chegar às 3, acho que ele vai ter perdido mais ou menos de 3 a 4 quilos. Vamos ver essa outra situação aqui, em que eu tenho aí dois halogênios. E aí, como é que vai ficar a situação? Ó, vou numerar, tanto faz da esquerda pela direita, como os dois são iguais e os dois estão na mesma posição. Então, um, dois, três, quatro. Então, nesse caso, como é que você tem nomenclatura usual? Não, não tem nomenclatura usual. Tem oficial. Então, como seria a nomenclatura oficial? Seria o seguinte, ó, posição dos dois, certo? Fluor seria 2, 3, porque são dois, fluor, e o nome da cadeia principal. São 4 carbonos, butano. Ok? Dúvida, gente? Beleza, vamos lá.
Aí aqui a gente continua. Aí eu mostrei para vocês, né? Na nomenclatura, tanto oficial como a usual. Então, algumas características. Ah, antes que eu esqueça, deixa eu colocar a chamada, porque já são quase 9h30, e como eu me conheço, eu vou acabar esquecendo, né? Vai ser aquela loucura. Pronto, faça uma chamada aí pro titio, por favor. Então, as características, né, dos halogênios, quais são? São compostos fracamente polares, ou seja, a força dele polar não é tão intensa, não. Apesar de que o halogênio ele é negativo. Só que dependendo da estrutura, do tamanho da cadeia, a cadeia vai ser muito apolar, certo? Então, é por isso que é fraco. Quanto maior a cadeia, mais fraca a polaridade. Eles podem ser misturados com água, quer dizer, ele pode ser diluídos, ele pode ser diluído em água devido à sua polaridade, mesmo que sejam fracas, as polaridades fracas, mas ainda consegue, dependendo do tamanho da cadeia, né? Quanto menor a quantidade de carbonos, mais fácil a mistura, né? Porque ele vai ser mais polar, mas é possível sim, certo? Então não são reativos, quer dizer, não explode facilmente, não tem, não corrói, essas coisas todas não. O ponto de fusão e de ebulição vão se tornando progressivamente mais alto à medida que os fatores vão pesando. Como assim? Aumento do número de carbono, aumento da quantidade de halogênio, aumento da massa do halogênio, quer dizer, quanto mais pesado o halogênio, quanto maior a quantidade de halogênio, quanto maior a quantidade de carbonos na cadeia, né? Esses são os três principais fatores para você ter um número um ponto de fusão, a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição cada vez maior, tá bom? Então é o que eu disse. Aletos com baixa quantidade de carbono, uma quantidade pequena de halogênio, por exemplo, se só tiver um, tá? E esse halogênio tem uma massa pequena, tipo flúor, que tem a massa menor, ou cloro, né? Até o cloro e tal. Você tem uma volatilidade, não a volatilidade, mas um ponto de fusão e de ebulição menor, tá? Os monoaletos, até 3 carbonos, são gases ou líquidos voláteis. É o que eu falei. Quanto menor, maior a capacidade, menor a temperatura de fusão ou de ebulição, certo? Os demais são geralmente líquidos, tá? Eles não chegam a ser sólido. Claro, se você tiver um composto que tenha um halogênio na cadeia, que tem uma cadeia de carbono muito grande, aí sim ele vai ser sólido, né? Aí a partir de 17, 18 carbono, né? 15, 16, 17 carbono, aí você já encontra sólido. Fora isso, não, são líquidos, tá? Ou vão se tornando mais viscoso até dependendo do tamanho da cadeia, aí, se for um polímero, por exemplo, aí você tem uma substância mais, mais sólida, certo? Como, por exemplo, deixa eu ver aqui, o policloreto de vinila, né? Policloreto de vinila, o PVC. Não, o PVC não, policloreto, é esse mesmo, tá certo, eu tô besteirado aqui, mas é esse mesmo, o PVC, né? Policloreto de vinila. Mas, professor, por que é policloreto de vinila PVC? É porque é em inglês. Aí o vinila, no caso é em inglês, vem primeiro, certo? Do que o cloreto. Mas em português é policloreto de vinila. O PVC, por exemplo, ele é um polímero, certo? Ele é um polímero que tem cloro na sua estrutura, né? Ele tem halogênio na sua estrutura e é sólido, né? Que é o cano de PVC, tá? Então é uma estrutura sólida, tá? Então, cadê onde é que eu tô? Assim, são insolúveis em água, mas são solúveis em solvente orgânico de baixa polaridade, como benzeno, etoxetano e cloroformo, tá?
Quando eu falo que ele pode ser solúvel em água, isso só vai acontecer se tiver um hidrocarboneto aí, um halogênio bem pequeno, tipo com um, dois ou três carbono no máximo, tá? Mas um, dois carbono, tá? Mas geralmente ela é solúvel em solvente orgânico, tá? E esse citou três. De um modo geral, os monofluoretos e os monocloretos, quer dizer, fluoretos e cloretos, com um só, são menos densos que a água, então ele vai ficar na parte de cima, né? Os monobrometos e os monoiodetos são mais densos, devido ao seu peso molecular. Eles são mais pesados, então eles afundam, digamos assim, entre aspas, né? Eles são mais densos, então fica na parte de baixo. Os halogênios orgânicos, usados na síntese, né? São usados na síntese de diversos compostos. Entre eles, os compostos de Grignard, que a gente vai ver depois, na próxima aula a gente vai ver isso. Muitos halogênios orgânicos, como o clorofórmio e o tetracloreto de carbono, são amplamente utilizados como solvente. O clorofórmio, né, ele é muito usado na medicina, tá certo? Na parte de saúde, ele é muito usado o clorofórmio, certo? Principalmente no tratamento aí, para limpeza, usa também clorofórmio, certo? Porque ele é um fungicida, um bactericida, mas agora não, mas antigamente eles eram usados, o clorofórmio era usado, tá? Para poder, tipo, numa clínica de psiquiatria, né? Onde você tem lá pessoas com problemas mentais, para você tranquilizar, digamos assim, para o enfermeiro na hora lá, o cara estava muito agitado, então ele colocava o clorofórmio, né? Para que a pessoa acabasse desmaiando. Já que o clorofórmio ele desnorteia, né, os sentidos e ele faz a pessoa, inalando, faz a pessoa desmaiar, né? Um solvente forte, né? Tem um tetracloreto de carbono, certo? Que é usado aí como solvente, e aí você tem uma outra aplicação, certo? Para os haletos orgânicos de grande escala. Qual é? Nos, nos agrotóxicos. Você tem muitos agrotóxicos que têm haletos orgânicos, são formados por haletos orgânicos, certo? E são grandes contaminantes. Contaminante da saúde, contaminante do meio ambiente, é uma bagaceira, tá certo? Então, por isso que a gente tem que, enquanto puder, lutar aí contra esses benditos desses agrotóxicos, tá certo? Então, com isso, a gente conclui essa parte de halogênios. Na próxima aula, a gente vai ver essa função que citamos hoje, né? Que são os compostos de Grignard, tá? Mas por hoje a gente vai encerrando por aqui. E aí, o que vocês acharam da aula? Gostaram? Foi interessante?